Você já reparou no rosto que mais te ameaça? Não está na rua, nem nas notícias, nem no silêncio da madrugada. Ele surge toda manhã, no reflexo opaco do espelho. Ele veste sua pele, fala com sua voz, conhece cada falha que você tenta esconder. Ele é você, e ele sorri, porque sabe que é seu maior inimigo. Não aquele que te empurra para o buraco, mas o que segura sua mão toda vez que você tenta subir. O que sussurra: não se iluda, você não vai conseguir. Você foge, se ocupa, se distrai, mas ele sempre volta, sempre espera, sempre vence. Hoje, vamos rasgar essa pele falsa. Vamos despir cada mentira, cada desculpa, cada versão frágil que você criou para se proteger. Se continuar, vai sentir dor, vai desejar desistir. Mas no final, só quem enfrenta o próprio reflexo descobre a liberdade. Está pronto para olhar nos olhos do seu maior inimigo e descobrir que ele carrega o seu nome? Você caminha com feridas abertas que ninguém enxerga. Sabe aquele sorriso que você força? Aquela piada que solta para disfarçar? São curativos improvisados em uma dor que você não sabe nomear. Todo elogio soa falso. Toda vitória parece um golpe de sorte. Toda conexão é superficial. Porque no fundo, você sente que não merece nada disso. Você construiu uma prisão emocional com tanto zelo, que se esqueceu onde termina o medo e começa o seu verdadeiro eu. E a mentira é tão confortável, que você prefere acreditar que é fraco, insignificante, quebrado. Melhor viver no chão do que arriscar voar e cair. O que poucos percebem é que você não tem medo do fracasso. Você teme o que aconteceria se tudo desse certo. Porque se der certo, não haverá mais desculpas, não haverá mais máscara. Será só você, exposto, nu, sem álibis. Continue. Porque hoje, talvez, você encontre o ponto exato onde escolheu sangrar em silêncio. Existe um grito que você finge não ouvir. Um som abafado que ecoa todas as noites, quando a casa silencia e a escuridão toma conta. É o grito que diz que você está traindo quem poderia ser. Você se esconde atrás de rotinas vazias, de compromissos desnecessários, de sonhos que nem são seus. E cada vez que escolhe o caminho seguro, mata um pedaço do seu potencial. Não é o fracasso que te destrói, é a covardia de nem tentar. Você acorda, veste sua armadura e sai, como se estivesse tudo bem. Mas por dentro, um cemitério de versões suas grita por vingança. Cada projeto não iniciado, cada amor não vivido, cada verdade não dita, você ouve, mas ignora. Porque ouvir significaria agir, e agir exigiria coragem. Coragem para fracassar, coragem para ser ridículo, coragem para perder tudo. Continue. Porque se você ousar escutar esse grito até o fim, talvez nunca mais consiga viver no piloto automático. Você acha mesmo que é fraco? Que não nasceu para o amor, para o sucesso, para a plenitude? Essas crenças parecem suas, mas não são. Foram plantadas, cultivadas, regadas ao longo dos anos. Talvez por pais inseguros, amigos medrosos, professores frustrados. E você aceitou. Repetiu tanto que virou verdade. Eu sou assim. Não, você não é. Você é o que restou, depois que todos te convenceram a esquecer quem era. E cada vez que repete essa mentira, reforça os muros que te isolam de si mesmo. Você acha que se protege, mas na verdade, se aprisiona. Medo de falhar? Não. Medo de brilhar. Porque se você brilhar, todos verão. E quando todos veem, vem o peso, vem o julgamento, vem a responsabilidade. Então você se esconde. Melhor ser invisível do que ser imperfeito aos olhos do mundo. Continue. Porque hoje, talvez, você finalmente encontre a chave que abre sua própria cela. Você repete para si mesmo que controla tudo. Planeja, lista, organiza. Mas no fundo, sabe que vive preso em padrões invisíveis. Você corre atrás de estabilidade, de previsibilidade, mas a cada volta da roda, cai no mesmo lugar. Autossabotagem. Você atrai amores que te destroem, trabalhos que te anulam, amigos que te drenam, e depois reclama do destino cruel. Mas o destino não existe sem suas escolhas silenciosas. Você escolhe a dor familiar porque de algum jeito torto, ela é confortável. Se der certo, você precisará se reinventar. Precisará lidar com a luz que vem depois da escuridão. E isso te apavora. Então você diz que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não é o momento.
Ilusões bem embaladas. Você vive num teatro interno, onde o roteiro sempre te faz falhar no último ato. Continue, porque se continuar, vai perceber que o maior controle que existe é se entregar ao desconhecido. A queda nunca começa com um grande empurrão. Começa com pequenos nãos, sussurrados ao pé do ouvido. Um convite recusado, um sonho adiado, um talento ignorado. Você diz, não agora, mas o não agora se torna nunca. E cada nunca cava um buraco dentro de você. Um vazio que você tenta preencher com distrações baratas, mas que só aumenta. Você acorda um dia e sente que perdeu algo, mas não sabe o quê. Perdeu a si mesmo. A cada escolha pequena, você construiu um castelo de desistências. E agora, olha ao redor e não encontra saída. A queda se disfarça de rotina, se disfarça de vida normal. Mas um dia, você percebe que o normal virou insuportável. E o pior, você foi o arquiteto de cada tijolo que te enterrou vivo. Continue. Porque hoje você pode decidir se afundar de vez, ou começar a escalar as paredes do próprio abismo. Você já se viu no fundo do poço? Não aquele fundo superficial que você posta nas redes, mas o real. O lugar onde sua voz ecoa e ninguém responde. Ali não há elogios, não há curtidas, não há abraços falsos. Só você e seus fantasmas. E de repente, a máscara cai. O guerreiro, o palhaço, o forte, todos desaparecem. E você vê o que restou. Um ser despido, cansado, sedento por verdade. Esse é o ponto de quebra. Alguns fingem que não viram e voltam a vestir a armadura. Outros se rendem e começam a morrer em vida. Mas poucos escolhem encarar. Encarar dói. É como mergulhar em água gelada, sentir cada célula doer. Mas só ali existe chance de renascer. Você está disposto? Porque depois daqui, não existe mais volta. Continue. Se decidir seguir, vai ter que rasgar a pele antiga e sangrar até a última mentira sair. Você já tentou se salvar em distrações? Compras impulsivas, rolês vazios, gurus de frases prontas? Você coleciona amores rasos como se fossem medalhas, bebe o suficiente para anestesiar as vozes, se afoga em redes sociais esperando likes que validem sua existência. Mas quando a noite chega e o silêncio engole tudo, você se encontra com o mesmo vazio, porque nenhuma dessas muletas toca o núcleo da sua dor. A raiz do seu medo está mais funda do que qualquer post motivacional pode alcançar. E a verdade mais brutal: você não tem medo de ser infeliz. Você tem medo de se libertar. Porque liberdade implica em responsabilidade. E responsabilidade exige coragem para olhar no espelho e admitir: sou eu. Eu causei. Eu permiti. Continue. Porque daqui pra frente não existe promessa fácil. Existe escolha. E a escolha mais dolorosa será sempre entre continuar dopado, ou acordar e encarar o abismo dentro de si. No fundo do seu peito, existe uma voz que você abandonou. Uma voz antiga, suave, mas firme. Era ela que te guiava quando você era criança e sonhava sem limites, acreditava no impossível, corria sem medo de cair. Essa voz não desapareceu. Ela foi soterrada por críticas, expectativas, comparações e fracassos repetidos. E com o tempo, você começou a ouvir outra voz, a sabotadora. Ela te dizia que não valia a pena tentar, que era melhor se contentar. A voz esquecida ainda sussurra em noites silenciosas, nos momentos em que você quase ousa escolher a si mesmo. Ela te lembra de quem você poderia ter sido. Mas você fecha os ouvidos, porque ouvi-la significaria ressuscitar feridas, abandonar desculpas e confrontar sua covardia. Hoje, eu te desafio a ouvir, apenas ouvir. Porque às vezes, a cura não vem em gritos ou explosões, mas num sussurro esquecido que pede: volta pra casa. Continue. Porque essa voz pode ser a chave para tudo que você buscou fora e nunca encontrou. Você acha que vai mudar num momento épico, num dia de glória, com fogos e aplausos. Mas a transformação verdadeira acontece no silêncio. No instante em que você, sozinho, decide parar de lutar contra si mesmo. Não é uma guerra vencida pela força, mas pela rendição. A reviravolta começa quando você aceita que tudo o que você buscou destruir em si era apenas um pedido de cuidado. Suas falhas gritavam por abraço, não por condenação. Seus medos imploravam por presença, não por fuga. Você não precisa vencer a si mesmo, precisa se acolher. O paradoxo mais cruel
O inimigo interno que você tanto odeia é, na verdade, a criança ferida que só queria ser ouvida. Se continuar, vai perceber que a virada não será um estouro, mas um sutil sim que você diz para si mesmo finalmente. E esse sim silencioso pode ser o grito mais alto que sua alma já deu. Você já tentou se olhar profundamente no espelho? Não aquela olhada rápida enquanto ajeita o cabelo, mas um olhar longo, cravado, onde a alma tenta escapar pelos olhos. No começo, você vai ver o rosto cansado, as rugas, as marcas. Mas, se ficar, verá as rachaduras. Cada uma delas conta uma história. De amores não vividos, sonhos assassinados, promessas quebradas. O espelho não mente. Ele mostra não quem você mostra ao mundo, mas quem você realmente é. E às vezes, é insuportável. Porque ali, não dá pra culpar o outro. O governo, os pais, o ex. Ali só existe você. E quando o espelho racha, revela a verdade mais cruel. Você se traiu mais vezes do que qualquer outra pessoa jamais poderia. Continue. Se tiver coragem para encarar essas rachaduras sem desviar o olhar, descobrirá um novo caminho. Mas cuidado, depois de se ver por inteiro, não existe mais volta. Você sempre fugiu da dor como se fosse um monstro. Anestesiou, ignorou, escondeu. Mas e se eu te dissesse que a dor é um portal? Um convite brutal para atravessar a escuridão e encontrar algo que você nunca imaginou existir. A dor é a professora mais sincera que você vai ter. Ela não usa palavras doces, nem promessas vazias. Ela rasga, expõe, queima. E no calor dessa fornalha, você descobre o que é real. Sem a dor, você continuaria dormindo, acreditando nas mentiras, vivendo metade de uma vida. É na dor que você descobre a sua coragem, a sua força bruta, a sua verdade nua. A dor não vem para te destruir, mas para destruir tudo o que não é você. Continue. Porque se você atravessar esse portal, vai sair do outro lado sem as máscaras, sem as correntes, sem as desculpas. Vai sair puro. E pela primeira vez, verdadeiramente vivo. O despertar não acontece com claridade, nem com música suave ao fundo. Ele vem como um terremoto silencioso que desmonta tudo o que você acreditava ser. Num segundo, você percebe que toda sua dor, todos os seus medos e cada pequena sabotagem eram partes de um único chamado. Acorda. E de repente, você sente um vazio. Mas não o vazio que dói, e sim o vazio que convida. Um espaço novo, limpo, pronto para ser preenchido pela sua essência real. Você sente o peso das correntes caindo, uma a uma, enquanto a mente antiga grita desesperada. O ego implora para que você volte, mas algo em você já decidiu. Não há volta. Não há mais espaço para a ilusão. O despertar é solitário, mas não é triste. É como respirar ar puro depois de anos em quartos abafados. Continue. Porque agora, pela primeira vez, você não caminha mais no escuro. Você caminha em direção a si mesmo. A liberdade não vem de graça. Ela exige que você destrua tudo o que construiu em cima de mentiras. Exige que você solte pessoas, lugares, hábitos que te mantinham seguro, mas morto. A liberdade pede que você escolha a dor consciente, ao invés do conforto anestésico. Significa perder amigos que só existiam para alimentar suas máscaras, abandonar amores que só amavam a versão domesticada de você, largar trabalhos que pagavam as contas, mas matavam sua alma. Liberdade é sinônimo de solidão inicial, porque poucos terão coragem de caminhar ao seu lado quando você se torna verdade. Mas no silêncio desse novo espaço, você vai ouvir a única voz que importa, a sua, e descobrirá que toda dor, toda perda, toda queda, valiam o preço. Continue, porque no final, não é sobre viver feliz para sempre. É sobre viver inteiro, sem concessões, sem se trair. E isso não tem preço. Em meio ao silêncio do pós-dor, surge uma voz. Não a voz que te afundava, nem a que te distraía. É uma voz grave, antiga, que ecoa como um trovão interno. Ela diz: você não é o que fizeram com você. Essa frase quebra correntes invisíveis. Você começa a sentir uma força que não vem de fora, mas de dentro, das suas entranhas, do seu sangue. Você entende que não precisa mais pedir permissão, nem esperar aprovação. O chamado não é para ser alguém novo, mas para lembrar quem você sempre foi antes de se perder tentando agradar o mundo. Esse chamado não tem lógica, não cabe em listas de metas, não cabe em planilhas.
Ele só pede uma coisa: presença. Continue, porque a partir daqui, a jornada não será mais sobre lutar contra o inimigo interno, mas caminhar ao lado dele, transformando a dor em potência, o medo em impulso, a escuridão em fogo. Quando você finalmente aceita o chamado, o mundo não muda. Quem muda é o seu olhar. O que antes era um obstáculo, agora é convite. O que era dor, vira instrução. Você passa a enxergar a mesma realidade com olhos de quem não espera nada, mas acolhe tudo: a raiva, a tristeza, a alegria, a solidão. Tudo vira matéria-prima para criar um eu mais real. Você entende que não existe inimigo, apenas partes suas pedindo atenção. Essa nova perspectiva não te transforma em um ser iluminado. Ao contrário, te humaniza. Te faz sentir cada cicatriz com dignidade, cada lágrima com reverência. Você para de fugir e começa a agradecer. E quando agradece, tudo muda. Porque o poder não está em controlar o que acontece, mas em decidir como dançar com a vida. Continue. Porque agora, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um altar onde você finalmente pode existir. Renascimento não é um espetáculo bonito. Não há música épica, nem aplausos. O renascimento é silencioso, solitário e sangrento. Você morre para tudo que não era você. Morre para as versões inventadas, para as promessas quebradas, para as identidades emprestadas. E no lugar desse cadáver emocional, nasce algo novo. Uma versão crua, imperfeita, mas autêntica. Não é uma fênix gloriosa que surge das cinzas, mas um ser humano cansado, machucado, porém livre. E essa liberdade, mesmo dolorosa, é a maior vitória. Você finalmente olha no espelho e vê alguém real. Alguém que não precisa se esconder ou mentir. Você renasce e entende que viver não é performar, mas pulsar. Continue. Porque agora, cada passo é escolha consciente, cada respiração é um voto de presença, cada lágrima é um batismo. E mesmo que o mundo não entenda, você saberá. Você voltou para casa. O maior inimigo sempre esteve no espelho. Mas agora, ao encarar essa figura, você não vê mais um adversário. Vê um companheiro de jornada. Alguém que só precisava ser visto e acolhido. A guerra interna não acaba com vitória ou derrota. Ela acaba com união. Você não é suas dores, mas também não é separado delas. Você é o espaço onde tudo isso acontece. E se chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez hoje seja o primeiro dia do resto da sua vida. Talvez seja o começo de um pacto silencioso. Nunca mais se abandonar. Se isso tocou você, escreva nos comentários. Conte a sua guerra, as suas rachaduras, as vozes que te assombram. Vamos transformar a dor em força, juntos. Curta, compartilhe e se inscreva. Faça desse canal um espelho coletivo onde cada alma encontra coragem para se ver inteira. Porque no fim, só quem se vê pode, enfim, se libertar.